bem-vindos no meu canal. Hoje eu quero continuar falando sobre amor, gente. O amor entrou na minha vida, mas é um outro tipo de amor, de uma experiência que eu vivi. Não exatamente assim, não aconteceu comigo, mas eu vou contar essa experiência. É uma historinha tão bonita, gente, tão bonita. É um encantamento mesmo, para mim e para mim foi. Eu morava em 2019 num local que tinha uma natureza muito presente. Tinha muitas árvores, muito passarinho cantando, tinha um pé de acerola que eu ia lá pegar a acerola. Eu ficava assim, eu levava minha vasilha e pegava as acerolas, batia a acerola e tomava suco de acerola e congelava, sabe? Porque eu cresci, né, pegando fruta no pé, então eu sinto muita saudade disso. Bom, e aí, neste apartamento que eu morava, tinha a área, né, com uma janela e, assim, bem pertinho da janela tinha uma árvore assim, bem frondosa, com muitos galhos. E eu vi, né, percebi um dia que alguns passarinhos faziam um ninho ali. E aí, ok, né, um belo dia eu cheguei lá na janela e eu olhei, né, e vi os filhotinhos, né, sozinhos, né, porque a mãe não fica o tempo todo com eles, porque acredito que seja a mãe, né, que cuide dos filhotes, né, quando eles nascem, porque ela tem que providenciar comida para eles. Então ela tem que buscar comida e dar comidinha para eles. Se eu não estou enganada, né, ela mesma vai com a comida que ela pega, ela vai e coloca no bico dos filhotinhos, né? É assim que eles se alimentam. Se eu não estou errada, tá, gente? Porque eu via isso assim um pouco de longe, mas é isso. Eles não têm habilidade para comer, né? Porque quando são bebês é assim que é, né? Ok. Aí, em algum momento, eu vi várias vezes, né, os filhotes, né, e depois eles cresciam e aí se tomavam, né, iam para a vida, né, mas teve num verão quente, um sol escaldante, aconteceu isso. Tinha lá os filhotes e aí eu olhei, porque aí eles ficam piando, né, e aí muito barulho, porque era muito perto da minha janela. E aí eu olhei e vi que tinha filhote lá, então, e assim foi. Só que naquele calor que estava fazendo naquele verão, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não fico observando muito os passarinhos da natureza, porque os ninhos normalmente são construídos no alto, né? Então, mas ali eu tive essa oportunidade, essa bênção, né? Foi um privilégio ver o que eu vi. O que eu vi, gente? Eu acho que eram uns 3 filhotes. E o calor, o sol batia direto ali no ninho. Sol, não sei se era da tarde, mas enfim, eu vi, acho que era mãe, não sei, com as asas abertas, protegendo os filhotes do sol. Só que eu ia lá quase toda hora para ver se ela continuava lá, ou se aquele passarinho adulto continuava lá protegendo os filhos do sol, do calor, né? Porque eles iriam morrer. A verdade é essa. E aí eu ficava me questionando, eu dizia, gente, será que a mãe? Será que... E ela não come, ela não sai para beber água, ela não sai para providenciar a comida dos filhotes, né? Eu não ficava de prontidão ali o tempo todo, óbvio,
né? Mas eu ia e vinha, eu sempre que podia ia lá e tinha sempre um passarinho lá, com as asas abertas, protegendo os filhotinhos, e eu fiquei encantada com isso. E eu falei, será que existe isso, né? Como é que é isso na natureza, né? Será que o pai também fica presente? Acho que não, né? Mas será que é só a mãe? Ai, que coisa linda de ver. Que coisa linda de ver. Eu fiquei embevecida, fiquei encantada. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, a natureza é perfeita, né? Porque os animais que são irracionais, mas eles vêm prontos, né? Já com um nível de consciência. Sei lá, gente, eu não sei nem explicar isso. E aí, o que aconteceu? Passou, né? E eles foram crescendo, os filhotes. E aí, um dia, e assim, enquanto eles não estão prontos para voar, eles ficam piando, né? Então eu só ouvia aquilo era música para os meus ouvidos. E eu só ficava ouvindo os sons que os filhotes emitiam, né? Porque eles estavam querendo comer. Até que num dia eu olhei pela janela, porque aí também eu tinha coisas para fazer e ia cuidar da minha vida. Eu olhei pela janela porque o som do filhote já não era já um filhote, né? Ele era um passarinho novo, mas já tinha crescido. E ele sempre, detalhe, eles sempre piam olhando para o céu, procurando a mãe, sabe? Eles já ficam assim, não é? Eles ficam tipo pedindo socorro. Socorro, mãe, eu tô com fome, deve ser. Né? Ok, aí eu fiquei olhando. E o passarinho desesperado lá fazendo o maior barulho, sabe? E nada. E nisso num galho. Tá bom. Quando foi alguns dias depois, eu olhei de novo, ou no dia seguinte, eu olhei de novo e eu percebi que ele já não estava mais naquele galho de baixo. Ele já tinha ido para o galho de cima. Eu falei, né, eu acho, né, porque ele já está começando a aprender, né, como é que ele foi parar naquele galho? Porque os galhos não se comunicavam. Eu falei, ele já está aprendendo a voar, né? Foi a leitura que eu fiz ali daquela situação. E a mesma coisa, olhando para o céu, piando, sabe, pedindo comida, né? Até que um dia eu cheguei lá, na janela, olhei e ele já não estava mais. E aí eu falei, caramba, porque eu acho que a mãe, ela, em algum momento, ela sabe que ela tem que parar de dar o alimento pro filho, pro filhote, para que ele possa alçar o seu voo rumo à liberdade e a sua vida adulta, né? Porque aí já deixou de ser criança e já está pronto para ir para a vida. Eu tenho certeza disso, que as pessoas que têm o privilégio de conviver com a natureza, com isso, e que têm esse olhar, né, que observam e têm esse olhar, essas pessoas são mais privilegiadas, porque a natureza, a vida é uma grande escola, e os animais, eles têm muito para ensinar para a gente, muito mesmo. Até a gente vê vídeos, né, de um animal X que adota o animal Y, né, um animal que não tem, né, tipo um cachorro que adota um gato, um macaco que adota um outro animal. Eu acho isso tão lindo, gente. Como a gente deveria ser assim, né?
como a gente podia ser assim melhor, né? Ter essa sensibilidade, esta amorosidade, falando sobre o amor, né? É lindo. Ai, gente, é lindo de ver. Eu amo isso. Eu amo mesmo. E aí, eu peguei aqui, porque eu já tinha ouvido falar, já tinha lido, já tinha ouvido falar, já tinha esquecido, aí eu ouvi de novo. Aí eu fui lá fazer uma pequena pesquisa sobre a águia. A águia é um animal muito poderoso. É um animal, segundo os xamãs, o animal da sabedoria suprema. A águia é um animal poderoso, né, para os xamãs. E eu fiz uma pequena pesquisa que eu vou ler aqui para vocês. Olha, o empurrão da águia. A mãe, essa pesquisa eu não fiz, mas eu acho que eu li em algum lugar e eu vou reproduzir aqui. Se eu não estou enganada, a águia, ela não faz o ninho dela, ela faz bem alto, lá nas montanhas, lá em cima, ok? Então, o que ela faz? Em algum momento, com os filhotes, ela dá um empurrão nos filhotes. E aí, isso é um ato de coragem e confiança da mãe águia, que sabe que seus filhotes precisam aprender a voar para sobreviver e prosperar. Então, trazendo isto para a nossa... Porque a águia, ela tem uma asa, como ela voa muito alto, então ela precisa de asas muito grandes e muito fortes. E ela, claro, quando ela faz isso, ela já sabe que os filhotes, acredito eu, né, que os filhotes já estão, não sei com que idade, com quanto tempo de vida ela faz isso. Se eu depois achar alguma coisa sobre isso, eu vou colocar depois aqui nos comentários. Eu vou fazer um comentário sobre isso. Eu não procurei sobre isso. Mas ela sabe quando o filhote está pronto, né, para poder alçar o seu voo e seguir o seu caminho. Né? Trazendo isso até para a nossa realidade humana, né? É importante que a gente ensine os filhos. Eu não tive filhos, mas a gente às vezes não precisa passar por uma experiência para poder falar sobre ela. Então eu posso falar com toda a certeza do mundo que os filhos eles têm que ser criados para serem independentes, o máximo possível, né? Às vezes, mimar filho, super proteger filho é bem ruim. Então, é bem ruim porque, né, a mãe está querendo os filhos debaixo de suas asas. Isso é ruim para a vida futura dele, do filho. E, enfim, então a gente precisa observar mais, né, essas coisas, o que faz bem, né, e o que não faz para os filhos, né? E os animais, eu acho que eles sabem disso eles usam isso com muita propriedade, sabe? De deixar ir. Existem animais que andam em bando, né? Existem animais que não. Na águia, eu não sei como funciona isso, né? Porque a águia, quando ela voa, ela faz um voo solitário, até onde eu sei. Né, o voo da águia, que ela circunda, ela voa em espiral, eu já falei sobre isso num vídeo. E aí e ela voa muito alto, se eu não me engano, é a ave que voa mais alto, muito alto, muito alto. Né? E aí eu não sei como é, porque eu acho que para cada ave tem a sua característica. Porque
Porque tem aves que são pequenininhas, tem asas pequenas, então eles voam mais baixo. Eu li sobre isso, né? Quanto maior a asa, mais potente, né, as asas são, então eles podem, essas aves podem voar mais alto, né, e, tipo assim, a borboleta voa muito alto, ela não voa alto, porque a asa dela é muito frágil, né, mas ela não é frágil não, ela não é frágil não é tão frágil assim não, mas assim, cada um com a sua proporção, né, dependendo do tamanho do animalzinho, né, borboleta não é uma ave, mas eu tô falando, mas voa. Então, cada um com a sua proporção, né? Que altura, por exemplo, uma abelha voa? Até que altura? Quantos metros? Não faço ideia. Mas o que eu quero pontuar aqui é essa questão daquilo que eu vi, sabe? Eu fiquei impressionada, voltando aqui para fechar o nosso vídeo, meu vídeo aqui. Eu fiquei impressionada de ver a mãe cuidando e protegendo o filho do sol, né? Acho que era mãe. Então, eu fiquei encantada, extasiada, sabe? Isso preencheu, assim, o meu dia. Preencheu os meus dias quando eu chegava lá e via aquilo. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Então, que a gente aprenda com os animais e com a natureza como viver melhor. Que a gente aprenda a fazer as coisas certas, porque a Mãe Natureza ensina, os índios devem ter uma cabeça diferente. Os índios que não se deixam contaminar, assim, que não se misturam muito com a civilização, sabe? Porque eles vivem em contato direto com a natureza. E é isso, eles interagem com a natureza o tempo todo. Então, é essa a história de hoje, gente. Falando aí de um amor diferente, mas um amor que é real e que mexeu comigo. E eu estou compartilhando essa história aí dessa mãe. Essa mãe que a natureza colocou no meu caminho, que Deus colocou no meu caminho, né? Essa integração de árvore, né, que eu tanto amo, com animais, com pássaro, e os ensinamentos que a vida me traz. Nossa, muito bom, muito bom. Eu espero que você consiga aprender também. Eu aprendo muita coisa, gente, até com plantinha, gente. Eu tenho esse olhar, né? Eu tenho esse olhar de olhar e captar alguma coisa e absorver. E eu acho isso fantástico. Então, este é o vídeo do dia. Estou muito feliz de ter conseguido gravar esse vídeo, né? Porque hoje eu tive uma certa vertigem aqui, mas eu falei, não vou deixar, sabe, isso tomar conta de mim. Vou lá, vou passar uma maquiagem aqui. E pronto, gravei. E assim a gente vai driblando as adversidades. E fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!